E aí, vocês estão animados para o dia de hoje? Sejam bem-vindos a mais um Marcas do Espírito. Hoje o nosso... Ao vivo é assim mesmo, né, gente? Então vamos de novo. Sejam bem-vindos a mais um Marcas do Espírito. Hoje o nosso 16º episódio. Tá passando rápido, hein? Daqui a pouco eu não sei se eu vou conseguir falar os próximos, né? Tantos números. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É também o meu aniversário. E aí, durante o dia, eu fiquei pensando em algo sobre o Marcas do Espírito, que se a gente parar para pensar, a cada Marcas do Espírito a gente nasce de novo. Porque são tantas impressões que o Espírito tem colocado na gente, a cada história, que pelo menos eu saio, cada vez que eu venho aqui, eu saio daqui diferente. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com a gente através da nossa convidada do dia, que é a Dona Glaci. Vocês podem recebê-la, por favor. Dona Glaci. Mãe do Moisés. É, Moisés. Lembrei daquela música. Não sei se eu passo essa vergonha. Hoje o que bad, Moisés não vai morrer. Não. No caso, por isso que eu sou apresentadora e não a cantora desta igreja, não é mesmo? Pode sentar, por favor. Então, boa noite para cada um de vocês. Boa noite. Aos que eu conheço, aos que eu não conheço, né? Mas acho que eu conheço quase de todos. Quase todos. Mas é o seguinte, eu estou aqui para edificar a fé de cada um de vocês, como edificou a minha quando houve esse problema de saúde comigo. Só quem viu, só quem me conheceu, quem andou comigo, que sabe como foi, né? Dá calma que a gente vai chegar lá. Não começa Tem que criar uma expectativa nesse povo. Me conta, Dona Glaci. A senhora é mãe do Moisés. Deixa eu esperar você me mandar eu falar. Eu preciso fazer essas contas que eu fiquei meio confusa. Assim. Então, a senhora é mãe do Moisés. Isso. Irmã da pastor Ivone. Tia do Do pastor Silas. Silas. Isso. Sogra da Cíntia. Sogra da Cíntia. Sogra meu da Deus. Cíntia. Que árvore Minha filhota genealógica. amada. E a senhora nasceu aqui em São Paulo mesmo? Não. Eu Nasceu só casei com o paulista, né? Mas eu sou do Paraná. É mesmo? É, de Curitiba. Uma cidade próxima de Curitiba é Guarapuava, o nome da cidade. Guarapuava. Guarapuava. Boa. Uma cidade muito boa. Aí veio pra cá novinha? Vim pra cá com meus pais na idade de 8 anos. Quase 8 anos, eu cheguei na escola atrasada já. Mas, assim, dali pra cá, nunca mais a gente voltou pra lá, né? Não sei, meus pais voltaram lá a passeio, mas eu mesmo depois já estava casada na época, quando eles voltaram, e eu não voltei. Já era casada, tinha meu filho pequeno, marido trabalhando, né? Foi difícil para ir sozinha para lá, não teve jeito. Aí veio para São Paulo e ficou. Aí vim para São Paulo nunca mais foi aqui, embora. quando cheguei em São Paulo, aqui mesmo, quando conheci meu marido, já estava nos meus 16 para 17 anos. Uma nova assim? Também é. Gente, E vou dizer para cada um de vocês que está aqui, tá? Foi amor à primeira vista. Vocês não duvidem do amor à primeira vista, porque existe. Amém, recebam. Existe. Vou comprar existe. um óculos. porque Eu sou uma prova difícil viva. de enxergar. E esse primeiro amor foi tão verdadeiro que já está durando 45 anos para 46. Caramba, parabéns. Não, vocês podem dar uma salva de palmas, porque pode ser. realmente é um privilégio. Hoje em dia, né? Hoje em dia é casamento difícil. com tantos Hoje em dia é anos, bem. né? Hoje em dia um casamento está bem complicado hoje em dia, né? Então, a gente glorifica a Deus a cada dia, né? Porque só Deus na causa, porque o casamento hoje em dia. Casaram em dezembro, né? Isso, eu casei em dia 17 de dezembro. Ai, gente, deixa eu voltar lá atrás agora. Outro dia eu estava com Moisés em casa e falei a data errada. 42 17 de dezembro de 1917. Que outro dia eu falei 77, falei, não deu errado. 77. Então, mas não, é 2000, 1917. 7, Tá certo, 7. 1917, Sete, quase sete. não pegou a Paris Cabral lá. Calma E olha, aí, eu gente, casei no só tem começo. 29. Eu casei em começo de dezembro, aí minha irmã Ivone casou já no final de dezembro, no mesmo mês. Na virada de ano ela casou. Ah, que legal. E na seu época- marido é paulista.
É um paulista da gema do ovo. Ai, tá até escondidinho ali, com medo de falar uma coisa. Tá escondidinho ali, olha lá. Ai, tá com vergonha, tá tímido. Tá encolhidinho ali. Mas foi assim, sabe? A gente se conheceu, em 6 meses ele quis ficar noivo, a gente ficou noivo. Em 2 anos casamos, 2 anos e meio, né? E estamos aí, até hoje, 4 filhos. Que legal. E aí a senhora só tem o Moisés de filho? Não, o Moisés foi só o começo. Ele só deu uma abertura para mais 3. Então, aí o Moisés nasceu. A gente já casou com um propósito, como o meu marido falou, de ter até 4 filhos, há 45 anos atrás, né? Já de ter 4 filhos. Ainda falei pouco, pra... né? 4 Isso, 4 filhos, né? Aí eu falei para ele assim, quem sabe Deus nos dá 2 homens e 2 mulheres, né? 2 meninas, 2 meninos. E na época foi assim mesmo. O Moisés é o primogênito? Moisés é o primogênito e o Gerson, que está aqui também ali, o Gerson. Cadê? Dá um tchau? Isso, a Glaciele, que está ali. A minha caçula está em Curitiba, na minha terra. Ela viajou com o marido, foi viajar para lá, trabalho, né? E ela foi junto também. Senão ela estaria aqui também. Mas entre esses 4 também, eu perdi um neném, perdi uma filhinha depois que nasceu, que foi também uma prova bem difícil. Mas na época o Senhor falou que me daria outro, né? Outro fruto. E eu acreditei no Senhor, mais um pouquinho da minha fé, né? Nesse tempo já. Amém. Aí nasceu a minha princesa aí. Nessa época a senhora já era cristã? Já era cristã. Porque foi assim, quando eu conheci Jesus, foi o seguinte, meu pai passando na frente de uma Assembleia de Deus, aqui no Parque Alto mesmo, aí ele gostou, viu um conjunto cantando, né, gospel, né, louvores, e meu pai sempre foi músico, sempre cantou sertanejo. Eu cantava com ele, né, sertanejo, cantava. Então, daí ele pegou e chamou a gente para ir lá no próximo culto, né, e a gente foi. Aí ele falou, no terceiro, quarto culto que ele foi, mais ou menos, ele falou, agora eu senti vontade de aceitar Jesus e quero que vocês todos aceitem Jesus. Igual a minha, a pastora Ivone falou aquele dia. Para sempre. Aí ele intimou cada uma, a gente nem sabia o que era aceitar Jesus, não sabia, né? O propósito de aceitar Jesus, hoje em dia a gente sabe. Sim. Mas daí a gente pegou e aceitou. Todo mundo levantou a mão. Ai, graças a Deus. É porque ali o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, né? Está até hoje, E aí né? vocês congregavam na Assembleia de Não, Deus? fomos só alguns cultos. Depois a gente foi para outro ministério. Entendi. No outro ministério. Aí depois a gente... Aí quando meu pai começou a ir para esse outro ministério, a gente... Nessa época a gente começou a namorar, eu e a Ivone. Aí a gente começou a conhecer quem era o Senhor, né? Começamos a conhecer a Deus. Aí a gente ficou firme, e meu pai falou assim, falava pra gente assim, meus pais, já falecidos já, né? Falou assim, vocês namoram ou antes ou depois que vim da igreja, porque os genros, né? Os genros do meu pai, que se tornaram genro mesmo. Vocês vão tudo para a igreja com a gente, vai escutar a palavra de Deus. Aí todo mundo ia, né? A gente ia tudo. E aonde a gente foi aprendendo, meu marido, o Valdemar, né? Meu cunhado. Sim. Aí foi aprendendo quem é Jesus Cristo. Que e aí legal. aceitaram, e daí foi assim, né? Já casamos daí evangélicos, já na igreja, né? Na igreja evangélica. E está na nossa vida aí, assim, seguindo assim, os passos de Cristo, né? Que bênção. E cada dia mais é uma bênção na vida da gente, porque hoje em dia, sem Jesus na nossa vida, a direção nossa não... É outra direção sem Cristo, né? É outra direção. Faz muita diferença. Né? Faz muita diferença. Então, o propósito de Deus na nossa vida é muito importante, né? Aí já nasceu nossos filhos cristãos, graças a Deus. Apresentado na igreja Moisés, Gerson, Glaciele, Glaciane. Até a minha filhinha que o Senhor recolheu também. Foi apresentada na igreja, tudo. Mas o Senhor queria junto dele, né? Sim. Então... O Senhor nos dá, mas se Ele quer de volta, a gente não pode falar não, né? Quando Ele quer de volta, não adianta. Mas, assim, Deus me recompensou. Depois de 4 anos que eu perdi minha filha, ela faleceu, daí nasceu minha outra princesa, que agora está loira, né? Essa loira. É a caçula, não, é a terceira. A terceira gravidez. Foi a terceira filha minha que nasceu. E meu sonho, quando eu casei, era ter uma menina. Aí, quando eu fiquei grávida do Moisés, falei, nossa, será que vai nascer uma menina? Daí Miriam. Miriam, isso. Aí, quando ele nasceu, aí quando fiquei sabendo que era um homem, falei, não, mas tá bom. Falei, queria uma menina, mas já que nasceu um menino, é bom um menino primeiro, né? Eu falei pro meu marido, quando soube que era um menininho. Aí nasceu o segundo, tava gorda do Gerson também, que tava uma bola.
Aí eu falei, agora é uma menina, porque eu estou muito gorda, estou diferente a gravidez, né? Aí, quando fui ver também, o outro menino, falei, não, tá bom. O terceiro vai ser uma menina. Aí foi, aí o Senhor me provou nessa, né? Aí nasceu, viveu até 8 meses. Já sentava, já conhecia o pai, conhecia a avó, conhecia o avô, todo mundo que chegava lá conhecia. E única que tinha olho azulzinho igual ao meu marido. Que só tem mais claro, só ela, a Glaciele tem olho mais clarinho, os outros puxam meu olho. Mas foi assim, né? Daí o Senhor recolheu, né? Em 4 horas que ela estava hospitalizada, o Senhor a levou. Então, aí... Mas o Senhor me consolou e falou comigo que no tempo certo me daria outro fruto e que não caía uma folha de uma árvore sem permissão dele, né? Sem permissão do Senhor. É verdade. Então, isso me consolou bastante na época. Porque na mesma época, foi a época que a Ivone também, a pastora Ivone, esteve com o Silas internado, que recarregaram o coraçãozinho dele de novo, né, durante a noite toda. Aí, nesse tempo, eu lembrava, né, do que aconteceu com o pastor Silas, quando bebezinho, e aquilo me consolava muito. Aí eu pensava comigo, o Senhor levou minha filha em 4 horas, que não estava assim como teve o Silas, né? Totalmente assim, descarregado o coraçãozinho dele. Mas foi da vontade tua, Senhor. E eu jamais vou se indignar contra o Senhor, né? Nem eu, nós choramos muito, mas não xingamos, nem eu, nem meu marido, nada. Nós recebemos aquilo como, né? Como era a vontade do Senhor, como foi, né? E graças a Deus, o Senhor, como prometeu, também me deu de novo. Depois de 3 anos, me deu outra menina. Aí deu outra a primeira, que é ela. E aí ficou como a senhora desejou, né? Que eram 2 meninos e 2 meninas. 2 meninas. Aí, quando eu tive bênção. também na 4ª gravidez, eu estava... não estava muito bem, né? Estava muito bem. Daí, quando o médico fez o ultrassom, era uma menina. Eu falei, nossa. Aí, eu quase perdi também na época, que eu fiquei muito ruim, muito anêmica, muito cheia de problema. Aí eu falei, não, Senhor, se o Senhor permitiu a minha gravidez dessa vez, minha outra menina, o Senhor vai fazer com que ela viva. E ela viveu, graças a Deus. Nasceu, teve um problema sério também, que eu sofri bastante a gravidez dela. E no nascimento, porque ela tinha um cordão umbilical no pescoço enroladinho, né? Nossa. Então, ia para nascer e não nascia. Aquele sofrimento triste. Normal, né? Parto normal. Mas aí nasceu, graças a Deus nasceu. E por aí foi, né? Amém. Estamos aí com nossos 4, já nossos filhos já nos deu netos aí lindos e maravilhosos. É que não está todos aqui, só está a Gabriele. Ah, então a senhora já até volta. Já, a Gabriela está por aqui. Ali, ó. Oi, Está tudo com o bem? papai dela. Então, e faltou a Alane e o Miguel também, de 14 e 15 anos. A Alane também. 15 anos A também. família é grande, hein? É, família grande. Cresceu, hein? Está crescendo. Continua crescendo, Continua né? crescendo. Moisés veio mesmo para libertar o povo do Egito, literalmente. Moisés tem que aumentar um pouquinho a família. Só está faltando Moisés. Só está faltando Moisés aumentar a família um pouquinho. Boa, vai chegar, vai chegar. E, Bruna, não é a falta de cobrança, não, tá? Não é a falta de cobrança. Eu até cansei já de cobrar tanto, agora eu tô quieta. Tô calada, tô calada. Tá bom. Vou dar uma ajudinha depois. Tá bom. Dá uma forcinha. E aí, depois de todo esse tempo, toda essa estrutura que a senhora viveu, a senhora acha que já foi um preparo de Deus para o que você ia viver depois? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque passar o que eu passei não é fácil. A pessoa precisa ter muita fé mesmo. Isso eu digo para qualquer um que muitas vezes vacila em alguma coisa assim. Mas será que vai acontecer algo comigo assim, que eu estou esperando tanto? Creia, se a sua fé for grande, vai acontecer. Se ela for pequenininha, você vai sofrer um pouquinho, né? Até você receber sua bênção, né? Mas foi assim, sabe? Então, acrescentou muito, 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 acrescentou muito mesmo. Né? Acrescentou muito na minha vida mesmo, muita experiência de vida mesmo, né? Experiência de vida. E aí, com o passar do tempo, sua família foi crescendo. Uhum. E aí foi quando a senhora começou a ter alguns problemas neurológicos, é isso? Não, eu já tinha família, já tinha o Moisés casado, acho que na época estava casado já. A Ciele, a minha caçula também. Só o Gerson que continua solteiro até hoje. Continua solteiro. Precisa casar. Quase casou, mas não deu certo, né? Então tá solteiro de novo. Mas assim, então, daí já tava eles todos grandinhos já, né? Foi até um Dia das Mães. Já posso começar a falar? Pode falar. Aí, eu amanheci aquele dia muito assim, eu estava disposta a fazer uma feijoada, em casa, Dia das Mães, tudo legal assim, mas acabei acordando assim desanimada e aquela dor de cabeça forte.
Aí, no dia, até foi a Cíntia, eu nunca me esqueço desse dia. A Cíntia foi na minha casa, lá, para a gente almoçar junto. E ela acabou fazendo o almoço para mim, que eu já não conseguia fazer o almoço. Eu levantava, ficava meio tonta, aquela dor de cabeça meio e me levava para lá e para cá, sabe? Aí, passados acho que uns 2, 3 dias, mais ou menos, se eu estiver bem lembrada, o meu marido me levou para o hospital. Aí, quando ele me levou para o hospital, eu já não podia ficar de pé mais. O meu corpo pendia, né, para cair. E a dor de cabeça suportável, porque eu, sem chorar, a lágrima escorria do olho, né? Aquela dor de cabeça forte. Aí fiquei internada ali no hospital. No segundo dia que eu estava internada, quando eu olhei para o meu... Eu tentei levantar da cama, eu tinha tomado muita medicação e a dor de cabeça tinha aliviado. Só que o meu corpo do lado esquerdo já não mexia a mão, não mexia a perna, não mexia nada. Aí, mesmo assim, eu olhei em mim mesmo, olhando assim, né? Olhando em mim mesmo assim como eu estava, não me assustei. Aí que eu já tinha aprendido que é a fé, né? Aí eu já sabia que era a fé nossa, que ela é muito grande. Aí eu olhei assim em mim e falei assim, nossa, eu estou assim sem se mexer, sem fazer nada, sem poder só o lado direito funcionando. Mas o Senhor que eu sirvo, Jesus Cristo, Ele é fiel e verdadeiro. E o Senhor, conversar com o Senhor assim, né? Virar para o lado do canto assim da cama e falava, Senhor, do jeito que o Senhor me fez perfeita, o Senhor vai me deixar perfeita de novo. Amém. Isso eu orava todo dia e falava todo dia. Então eu não me via daquele jeito. Eu me via eu andando de novo. Então, Mas isso quando a senhora foi para o hospital? Quando eu fui para o hospital. Deu um diagnóstico que foi Isso. um AVC, um princípio de AVC. não, Ou ele não ainda chegou. sabia o que Não, que ainda era? não sabia o que era, não sabia ainda. Aí fiquei assim, me dava banho na cama, me levava de cadeira de roda para dar banho no banheiro. E não mexia. O médico chegava comigo lá na minha cama todo dia e falava para mim, Dona Gleice, levanta a perna, tenta levantar a perna, tenta mexer o dedinho do pé. Fecha os olhos e vê se mexe. O seu cérebro, a mensagem dele chega até o seu corpo que está parado, né? O seu membro que está parado. Aí eu fazia, mas não adiantava nada, né? Do jeito que estava, ficou. Né? O braço ficou desse jeito, a mão fechada, e desse jeito ficou. Fiquei 17 nada. não, nada. Foi quase 20 dias internada ali e não mexi nada, vim para casa assim. Cheguei em cadeira de roda e continuei na minha casa em cadeira de roda. Só que nesses dias, que em 15 para 20 dias saiu o exame que eu tinha que fazer na Beneficência Portuguesa, que era ressonância magnética. E orações lá com o pastor Valdemar, minha família toda, né, toda evangélica, os pastores, tudo, a diácono, tudo, ia na minha casa e por 7 dias fizeram unção, né? E minha mãe também, na época, era viva. Todo dia me levava almoço lá em casa, porque meu marido cozinha, mas não é tão assim de fogão, né? Aí ele... Aí não é bom nem ninguém querer experimentar alguma coisa, não, porque ele... Alguém conhece... Cada um com seu talento, Cada um com seu talento. Se você frita uma carne moída, você tem que fritar ela para pôr no molho. Então, quando chegava do trabalho, quando eu estava trabalhando no Carrefour, eu chegava em casa para jantar, ele já tinha jantado. Dica de receita com Dona Glaucia. Isso. Não percam. Não pegam o meu marido. Comigo pode pegar. Aí eu cheguei em casa morrendo de fome, tinha chovido nesse dia, né? Aí ele tinha feito um macarrão lá e jogou a carne moída crua no molho do macarrão, né? Ai, meu Deus, eu só faltei jogar tudo para prova. Tem que ser provado mais um pouco. Hoje em dia ele sabe que tem que fritar a carne moída para pôr no molho. Você entendeu? Moisés, coitadinho, meus filhos morrendo de fome lá. Falei, tá bom. Mas então, nesse dia eu cheguei... Então, quando eu cheguei em casa, daí depois desses 20 dias internada, 17 dias internada, ficou uma ressonância para mim fazer, né? Que eles não fizeram no hospital. Tinha que ir no hospital Beneficência Portuguesa. 2008. Aí fui para a Beneficência encaminhada para lá, a ambulância me levou para lá, né? Para lá do hospital. Aí, nesse tempo que eu estive em casa, em coisa de 15 dias para 20 dias, eu já comecei, porque quando eu cheguei do hospital, que eu fiquei paralisada, meu marido colocava 4, 5 travesseiros do meu lado, que eu gosto de sentar no cantinho do sofá, igual eu estou aqui. Aí eu pegava, o meu corpo não ficava sentado igual eu estou, o meu corpo ia assim, ó. Ele ia caindo, não tinha domínio nenhum. E cobertor, que ele colocasse para me apoiar, né? Nesse tempo, em 20 dias que eu estava em casa, meu corpo já firmou, só oração. E minha mãe me ungia todo dia. Levava o almoço e ungia do meu pé lá e vinha subindo até a cabeça.
da cabeça até o pé, falar: meu Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai deixar minha filha perfeita de novo. Eu não tive uma filha assim, eu tive uma filha perfeita. Então, juntou nossa fé tudo, né? Minha mãe, minha família, tudo. Então, foi muita fé. Aí, quando eu voltei lá para fazer essa ressonância, eu já estava ficando sentada. O médico já admirou, né? Que o médico falou assim, que eu estava em cadeira de roda, não sabia quando eu ia sair da cadeira de roda, como que eu ia ficar. Aí foi quando deu várias lesões no meu cérebro. Várias. Aí, com o tempo, daí me encaminharam para fazer tratamento no hospital ali em São Paulo. Fiquei ali tratando quase 8 anos, porque eles queriam descobrir o que deu em mim, né? Nossa, 8 anos de tratamento. 8 anos, 7 anos e meio, quase 8. Então, daí, lá no centro de diagnóstico mesmo do neurologista do hospital, né? São Paulo. Quer dizer, um grande hospital, né? Descobre tudo que a pessoa tem. Mas, aí nesse tempo, eu vim para casa. Eu tinha tanta certeza que eu ia andar logo, né? Porque, sei lá, você não sabe como você tem assim um pensamento que não vacila a sua fé. Ai, será que eu vou ficar desse jeito, passar a minha vida inteira desse jeito, né? Nunca passou isso pela minha cabeça, nunca. Se eu falar que passou, eu minto. E minha mentira não pertence a Deus. Então, nunca passou. Então, eu sempre cria que eu ia melhorar. Um dia, após dia, ia melhorar. E melhorei mesmo, graças a Deus, fui melhorando. Com um mês, eu estava de volta indo para a igreja. Um mês. Daquele estava meio me arrastando ainda assim, meio devagar, meio para lá e meio para cá, mas falei para o meu marido: mas você não pode ir para a igreja? Eu falei: não, eu vou. Falei: em nome de Jesus, eu vou ficar boa. Ele me levou 2 dias em cadeira de roda quando eu saí do hospital, que fui para casa. Aí ele me pegou, o pastor da nossa igreja lá emprestou a cadeira de roda e me pôs para mim tomar sol na minha garagem lá. Aí eu falei: não, de hoje em diante você não vai pôr na cadeira de roda mais. Ele falou: mas por que você precisa tomar sol? Eu falei: não, eu vou começar a andar logo. Logo eu vou começar a andar. 20 dias eu já estava ficando de pé, assim, conforme eu sentava assim, eu não fazia isso aqui, né? Não fazia isso. Então, só ficava sentada. Aí comecei um dia, eu pus a mão assim, né, que não estava pondo mais travesseiro, que não estava caindo, né? Aí então eu já estava sem travesseiro. Aí eu firmei no braço do sofá assim e levantei de pé. Falei: nossa, falei: bem do céu, eu já estou ficando de pé. Falei: nossa, você está melhorando. Falei: estou melhorando, eu vou ficar melhor ainda. Aí, quando me vi de pé, como a minha casa é comprida, aí eu fui para o lado da parede, do lado da parede fui com a mão para cá e a outra para cá, né? Fui andando até a frente do banheiro. Na minha sala eu estava. Só fazer uma pergunta. Durante o tratamento, a senhora fazia fisioterapia? Não. Não. Nunca fiz. Chegou a fazer, acho, 2 fisioterapias com uma amiga minha que foi lá em casa, mas depois ela mudou e não fiz. E as A lesões, fisioterapia de Jesus. Amém. E as lesões que a senhora teve no cérebro foram decorrentes do AVC? Da dor de cabeça. Da dor de cabeça. Dor de cabeça. É como se fosse um AVC mesmo que me deu, porque não existe um caso que você vê assim, por exemplo, aconteceu comigo, que não seja o AVC, né? Deu o nome de que deu em mim, o médico lá, dos médicos lá bem, assim, os mais bem conceituados lá, que são os grandão de lá que descobrem as coisas, os casos grandes de doença, deu como desmineralizante o nome. Mas não, eles fizeram exame e não foi AVC, eles falaram. Todo mundo pensa e acha até hoje que foi um AVC, mas não foi. E fizeram teste da esclerose múltipla também não foi. Isso a senhora estava, quando teve esse incidente, a senhora estava com quantos anos? Eu estava acho 46 anos, 48 mais ou menos. 46, 48. Mais ou menos. Essa faixa, mais ou menos. Não tinha 50, chegou uns 50 anos, bem nova. 50, não tinha ainda 50 anos, não tinha. Agora já passei dos 60, né? Então. Ai, não tenho medo de falar a minha idade, não. E que bom, né? Que venham mais 50, mais 60. 65, não estou com 60, mas 65. Mas... E aí, então, só para eu entender, a senhora estava em casa, teve uma forte dor de cabeça, forte dor de cabeça. Foi para o hospital. Fui parar no Chegou hospital. lá, ninguém conseguia entender o que a senhora teve, aí a senhora ficou lá mais ou menos uns 20 dias, mas aí já não conseguia Não, já mexia, o lado esquerdo nenhum mexia nada. Eu saí em cadeira de roda do hospital. E aí, nesse período, que foi mais ou menos em 2008, a senhora começou a fazer o tratamento no hospital, que não fazia fisioterapia, mas até então eles estavam tentando identificar... Tentando identificar a minha causa, né? O diagnóstico meu, mas não teve assim, como eles descobrir. E
E aí, E até a senhora, hoje é assim, a né? paralisia, a senhora sentia mais alguma dor? Te continuou com dor de Nada, cabeça? não sentia nada, só foi a dor de cabeça mesmo, só. Que me deu, a dor de cabeça forte mesmo. Dor No de cabeça dia. terrível. Depois, ao longo dos anos... Depois que enquanto eu estive no hospital, não tive mais dor de cabeça, porque estava sob medicação, né? Mas assim, só que eu não comia no hospital, quem levava coxinha escondido no bolso era meu marido, era Danone. Aí quando chegava a médica, ela não pode, seu marido, trazer comida para o hospital, mas Pra ela não come compensar a carne nada. moída, tá certo. Para compensar. Aí meu genro mesmo chegava em casa lá, falava, nossa, você não está andando ainda? Eu falei, não. Aí quando foi um dia, eu surpreendi ele com o meu braço, desceu, né? O Alan Esse período ali. que a O senhora Alan. ficou É. fazendo tratamento, você ficava o tempo todo no hospital ou ficava em casa? ou Não, ficava não, meio a só em meio? casa. Só em casa, casa. porque eu ia no hospital. Foi o Hospital São Paulo que eu ia, né? Então, com o médico já saindo do Hospital Pedreira, encaminhado para o Hospital São Paulo. Então, daí eu ficava em casa só, não fazia fisioterapia, só oração, oração, oração mesmo. Oração era a minha fisioterapia, né? Oração, tudo. Até na televisão tinha orações. Eu passava orando, eu levantava, ele me levantava, meu marido, e colocava eu devagarzinho de pé na frente da televisão, nós orava junto. Tudo só oração mesmo. Não tenho outra coisa para falar, né? E aí, nesse período, foi a sua família que te deu verdade. esse suporte, não só espiritual, mas também emocional. Tudo. Nossa, emocional, espiritual, nossa, eu me senti protegida de todos os lados, sabe? Todos os lados mesmo. E a senhora acha que isso contribuiu para que você não duvidasse da sua cura? Não. Porque eu não, mesmo que eu, quando me vi daquele jeito, eu não duvidei, né? Porque eu cria e creio muito em Jesus, né? Então, eu sabia que meu Deus é vivo. Sabe que meu Deus não falha, né? Não falha. Você falou que em nenhum momento duvidou. E Não, isso jamais. é algo que se a gente, só para eu fazer uma observação, todo depoimento, todo testemunho que a gente tem aqui e todo milagre que a gente viu, tem a única característica que a gente encontra em comum em todos os depoimentos é a fé e a pessoa não duvidar em nenhum momento. Então, é interessante, né? Eu tenho isso para mim de que sempre que eu vejo pessoas que são bem-sucedidas, eu observo o que elas fazem para ser bem-sucedidas. Então, aqui onde a gente vê tantos milagres, a gente consegue observar, né, parte do que elas fazem para também alcançarem os seus milagres, né? Porque Jesus, ele é poderoso, a gente sabe disso. Né? Desde os tempos de Moisés, Deus fazia muitos milagres, mas é importante que a gente acredite de verdade, né? Que a gente não duvide das promessas do Senhor para nós e que, ainda que a gente esteja passando por dificuldade, Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Né? Nossa. Mas é assim, e assim a gente vai ainda, porque a nossa família é uma família muito de pessoas que têm muita fé. O pastor Valdemar um dia passou na minha casa, que sempre a gente estava junto, né? Sempre, até para viajar junto, alugava a casa junto na praia, tudo, a gente sempre junto sempre. Ele passou um dia lá em casa com o Silas ruinzinho. Aí minha mãe olhou assim, ele era novinho, 2 meses, a moleirinha dele assim, estava fundo, aquele buraquinho. Aí ele estava mal, amarelinho, daí ele falou assim para o meu pai, né? Meu pai era vivo na época, morreu presbítero na igreja também, uma benção. Aí ele falou para minha mãe foi também dirigente de círculo de oração também, tudo bem isso, né? Graças a Deus. Aí ele pegou e falou assim, seu irmão Alcindo, eu não creio que Deus vai levar meu filho, eu não quero que Deus leve meu filho, porque o meu Deus vai deixar meu filho viver e eu vou ver meu filho ainda no altar, ministrando a palavra, falando de Jesus. O Senhor não vai levar meu filho. Ele falou com tanta certeza que ele foi para o hospital, não demorou muito, dele ele voltou de novo do hospital. Já bonzinho, já tinha melhorado. Aí, igual houve muitos contratempos assim, na saúde dele, mas foi tudo suprindo assim, pela misericórdia de Deus mesmo. Tem muitos milagres. Muitos milagres, muitos. Nem dá para mim começar a falar, senão. Então, só para a gente não perder aqui nossa linha de raciocínio. Isso. A senhora teve, então, uma forte dor de cabeça, ficou alguns dias imobilizada, né, no hospital, voltou para casa, apareceram essas lesões que os médicos também não conseguiam tratar. A senhora só ia sendo medicada, sem fisioterapia, mas manteve a fé e a oração. E fez esse tratamento por quase 8 anos, é isso? Quase 8 anos. Aí teve a segunda ressonância, que quando veio a segunda ressonância que eu fiz, desapareceu as lesões. Uau. Desapareceu, não tirei uma. O médico falou assim, mas
pode, aconteceu tudo na senhora, essas lesões, e agora desapareceu. Eu falei, aí quando eu falei, né, do Senhor, eu falei, não, doutor Newton, o nome dele, quando viu minha ressonância, falou assim, olha, eu sou cristã, creio em Jesus Cristo, há mais de 30 anos já servi a Deus, né? Eu falei, eu creio há mais de 30 anos no Senhor e creio que o Senhor está fazendo um milagre na minha vida. Já fez e está fazendo mais ainda, porque Ele vai me deixar eu completa, por inteiro, né, como eu sempre fui. Ele falou assim, porque não tem explicação, dona Gleice, a senhora já está andando, já não está segurando em nada. E agora as lesões desapareceram. Aí continuou mesmo assim o tratamento ainda, né? Aí cada 3 meses, 4 meses voltava lá. Aí quando fizeram mais uma ressonância, daí foi que eles ficaram mais abismados. Quando passou 1 ano, mais ou menos, depois que eu estava lá, que ele viu essas lesões desaparecer, aí que na ressonância marcava as cicatrizes. Que fala assim, voltou algumas lesões, dona Gleice, só que tem cicatrizes. Por que cicatrizes? Como se tivesse passado Como se tivesse passado uma cirurgia. Falei, mas, doutor, eu só tenho uma explicação para dar para você. Falei, eu só pode ter acontecido na minha casa, na minha vida, não. Não pode ter acontecido como aconteceu. Um milagre. Porque Deus é milagre na nossa vida. Jesus Cristo morreu, mas no 3º dia Ele ressuscitou. Amém. Então, Ele está aqui entre nós, que fizeram uma junta médica na minha sala, né? Um médico chamava o outro chamava o outro, e aí viram todo quando eu falei de Jesus lá para o médico, um fez assim a cabeça. Outros ficaram meio assim, né? Não é todos que crê, né? Não é todos que crê. Não é. É confundir a medicina. Mas é verdade. Vai dizer o quê, né? É. Ninguém consegue explicar. É verdade. Mas aí ele chegou num ponto que falou assim, vários médicos lá que estavam lá na sala, falou assim, olha, não precisa mais a gente ficar mandando a dona Glaci vir para cá para a gente tentar descobrir o que é. Porque na única ocasião que a gente chegou na conclusão de que ela dá-se o nome de desmineralizante no cérebro da pessoa, que acontece isso, né? Mas não chegou a ser um AVC. Então, aí ficou como um AVC, né? AVC, mas aí nem eu sei explicar. Não tinha nem o diagnóstico e como explicar. Isso, verdade, verdade. Então, e ali eu tive o prazer de falar de Jesus para os médicos ali na mesa. Ah, sim, nesse último, como eles me deram alta, ele estava junto, meu marido. Aí eu andando, cruzando a perna assim, uma na frente da outra, né? Aí o médico fez esse teste comigo longe, como daqui mais ou menos lá para fora, na rua. Aí conforme eu andava assim com a perna assim, né? Uma na frente da outra. Igual o modelo usa, né? O modelo fica. O modelo usa a andar aquele espaço assim, né? Aí o médico falou, ficou bobo, né? Ficou olhando assim e falou, oxe. Aí falou para o meu marido, coloca ela numa academia, ou assim, numa natação, porque ela precisa só de exercício para voltar a fazer as coisas normais, só que ela precisa. A gente não tem como falar para ela continuar aqui, porque não tem como. Ela está curada. Sem uma dor, já movia todos os sem tomar remédio, sem tomar nada, sem fazer fisioterapia. Estou aqui do jeito que eu estou, todo mundo está vendo. Amém. Glória a verdade. Deus. E aí esse processo todo durou 8 anos. O tratamento no Hospital de São Paulo para tentar descobrir, né? Mas a minha recuperação mesmo, que eu cheguei em casa, foi coisa de 1 mês, eu já estava de pé de novo, dando os passos, sem me segurar em nada, 1 mês, que eu fui para a igreja. E depois, em 1 ano, eu já estava normal. Eu estive no casamento quando a gente foi para o casamento da Mari, casou até, eu já estava, né, Mari? Eu já andando, né? Normal. Sem me segurar em nada. O Deco, na época que o Deco casou. Ela já não segurava em nada, eu já andava normal. Normal. E eu andei no começo um pouco puxando assim um pouco a perna esquerda, né? Por falta de exercício. Mas depois, sozinha mesmo, eu consegui andar assim, sem puxar a perna mais. E até hoje não estou puxando a perna nada. Normal. Sem nenhuma não ficou sequela nenhuma. Que maravilha. Nossa, minha família tem vários aqui que sabem como eu passei e como eu estou hoje. E aí, depois disso, o médico te deu alta? Você não precisou? Não, nunca mais. Eles falaram assim, qualquer coisa, dona Gleice, pega os exames todos que você tem em casa e vem para o hospital urgente, qualquer coisinha. Mas até hoje, graças a Deus, não precisou. Falou para o meu marido, um dos médicos, falou que em 5 meses podia voltar. Ele, em nome de Jesus, repreendeu na mente dele e eu também repreendi na hora. Falei, nunca mais há de voltar isso aí.
Amém. Aí quantos anos já, né? Mais 10 anos. Bem, E nunca mais voltar. Posso passar para o Senhor com outro tipo de doença, mas essa eu creio que não vou passar desse jeito, não. Amém. Não, Glória desse a jeito não. Deus. Sem nenhuma sequela. Sem nenhuma sequela. Sem nenhum No problema. começo, olha como que é as coisas. No começo, eu vim para casa, essa vista minha veio para aqui no cantinho, ó. Só que eu já usava óculos na época, né? Não foi por causa disso aí. Eu já usava, fui acabar meus estudos no colégio, depois de casada. Aí a minha vista veio para aqui no cantinho, então eu já usava óculos, a minha vista estava embaçada para escrever, né? Aí comecei a usar óculos. Daí quando fui internada, então já estava usando óculos. Cheguei em casa, a minha vista veio, deu tipo estrabismo na minha vista, essa aqui. Aí a minha boca também, eu ia atender o telefone fixo em casa, aí não conseguia falar direito. Daí meu marido olhar para mim e dava risada. Eu falei, eu tô falando ruim, mas eu vou falar bem. Eu falei para ele. Falei, não dá risada, porque eu vou ficar boa, eu vou falar normal. Falei, mas eu falava, ia falar, alô, acabou com ele. Assim já lembro quando eu estava com a boca torta. Me entortou a boca assim, pô. Ainda tirava o sal. Mas é para ter tirado foto para não ter a lembrança. Lembrança não, para mostrar como eu estava e como eu estou hoje, né? Mas a gente não lembrou da foto. Mas foi, tá bom, tá? Fiquei feia. Sabe que tem um monte de testemunha. Isso, né, verdade. que O Betinho lá aconteceu. chegava no hospital, ele me pegava e saía para fazer exercício comigo assim, mas todo igual um boneco. Sabe esse boneco que dança na praça vai com os homens? Aqueles bonecão mole, assim. Eu fiquei desse jeito, não me governava, não. Olha só que bem. Bem isso mesmo, bem isso E mesmo. nesse período todo, se a senhora tiver que dar hoje, assim, deixar um conselho para quem está passando por uma situação difícil, né, uma doença, principalmente, e tem um processo de recuperação, porque Deus ele opera de várias maneiras, né? Aham. A gente tem os milagres onde Deus ele cura na hora e onde algumas pessoas precisam mesmo verdade, passar por um verdade, processo, né? Então, se alguém que está aqui hoje ou que está assistindo a gente, que está passando por alguma enfermidade e que está nesse processo ainda de evolução da cura, se a senhora fosse dizer uma palavra para essa pessoa, o que a senhora diria? Eu diria para essa pessoa que está passando por um processo difícil, acha muitas vezes, perde até a esperança, que ela não perca a esperança. Ela tenha um pouquinho de fé, como diz a palavra do Senhor, que se nós tivermos um pouquinho de fé, como um grão de mostarda, falaremos para aquele monte que passe para o outro lado, ele passará, né? É verdade. Mas, então, foi um monte que surgiu na minha vida, e a minha fé, acho que foi maior do que a fé de um grãozinho de mostarda, né? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor aqui, sem sequela. Dor de cabeça, essa que me deu, nunca mais me deu na vida. Às vezes eu tenho uma dor de cabeça assim, de correria, de cansaço, alguma coisa assim, né? Às vezes passar do horário de almoçar. Mas que a dor de cabeça levinha, que eu tomo qualquer analgésico, já passa. Mas essa dor de cabeça que me levou para o hospital, nunca mais eu tive na vida. E nunca mais eu vou ter. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E qual foi a marca que o Espírito deixou na senhora dentro de toda essa história, de todo esse processo? Eu acho que essa marca, assim... Além dessas cicatrizes, né? Eu acho assim que, se for marcas, tem muitas nesse período, né, que passou na minha vida. Mas eu acho que foi a minha fé que deixou a marca mesmo. Foi a minha fé que... Foi uma fé que até eu mesmo me admiro muitas vezes eu ter tamanha fé, né? Porque não é todos, muitas vezes, têm uma fé tão grande, né? Mas eu criei tanto e creio em Jesus Cristo, no meu Deus, que desde que eu aceitei Ele, que eu comecei a conhecer quem é o Senhor, eu falo assim, para ter essa fé assim mesmo, a gente tem que ter fé e crer de verdade mesmo. Então, que se você só tem aquela fé e não crê, passa por uma situação difícil, se você não crê que vai acontecer, não vai acontecer mesmo. Mas se você crê, como eu criei, que vai acontecer, você que está passando por problemas difíceis, creia que o Senhor vai responder você. Amém. Assim como me respondeu, vai responder você também. Basta você ter fé, né? Sim. E a senhora acha que esse período de dificuldade mais a cura aumentou ainda mais a sua fé? Mais fé, aumentou mais ainda. Aumentou mais ainda, bastante. Amém. Em casa, qualquer coisa que eu vou assim, estou orando para acontecer, eu falei assim, não vai acontecer, já aconteceu. Já Amém. aconteceu, em nome de Jesus. Profetizar, né? Tomar Profetizar, posse, já né? tomar posse. Porque a Toma gente posse. diz que crê, mas fala, não sei, e não, né? não toma posse, né? Então é meio complicado. Isso faz diferença, né? Faz a diferença.
A gente que é Porque- cristão tem que saber. Sim, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então. Então, verdade. se a gente realmente crê, a gente fala como se já estivesse acontecido, né? Verdade. Então, fica aí para a gente saber se a gente fazer esse teste, né? Para dar a nossa fé. Se a nossa fé realmente está condizente, né? Com o suficiente, né? Do que a gente realmente verdade, acredita. É se a verdade. gente tem falado aquilo que a gente acredita. Né? É bom ter esse termômetro. Tem que ter mesmo. Nossa fé não Amém. pode estar aqui, nossa fé é igual ao termômetro, tem que estar lá em cima. Tem que estar lá em cima. Lá em E a cima. família ajuda muito, né? Ajuda muito Estar também, em né? comunhão, Muito. sempre, Sempre, todo né? mundo intercedendo, É, né? sempre. Faz parte também do Faz processo parte. estar junto, né? Porque a gente passa por uma dificuldade e se isola. É Mas é verdade. importante estar perto também de quem vai É, manter verdade. a nossa fé ali ativa. Nossa. Porque desse tempo todo também a minha família, meus filhos, quer dizer, só quem não teve bronquite, aquele bronquite terrível mesmo, asmático que fala, né? Que é bronquite mesmo que tem que ser quase internado a criança, foi só o Gerson, mas a Ciane teve. E eu orei pela Ciane no dia todinho, com aquele bronquite, cansaço que ela estava, né? Falei assim, o senhor vai repreender essa enfermidade, vai destruir essa enfermidade da vida dela. E eu esqueci depois a menina ficou boa, e eu esqueci do bronquite. Foi essa única vez que eu orei por ela e nunca mais voltou o bronquite nela. Amém. Vai O acabar assim que a Moisés- senhora vai orar por mim, hein? Pelo amor de Deus, gente. Aí Eu já o tô nessa Moisés, fila, viu? Vocês, por favor. o Moisés, eu estive numa campanha numa igreja também, que essa missionária já, o Senhor recolheu ela, também foi curada do bronquite também, foi uma benção também. E a Ciane e ele foram curados. A Amém. Ciane teve até pneumonia na época por causa do bronquite, também foi o Senhor que curou. Mas tem oração também do pastor Valdemar, do meu marido e de outros que estavam na nossa casa no dia, né? É muita oração, né? Muita Dona oração. Glaucia? Muita oração. Dona Glaucia, eu quero te agradecer a Obrigada. sua presença aqui hoje. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu quero abrir para perguntas. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, tirar mais alguma dúvida se sobre a alguma sua dúvida. história. Se alguém quiser. Esse é o momento. Cadê a Isa, nossa assistente de palco? Ah, é o Henrique mandou. Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão, que o Henrique vai levar o microfone até você. Tá ligado esse? Faz o teste aí. Uma pergunta? É, pra cá mesmo, Ali, ó. pra fora. O fio. Isso. Fio, como fio. Aí. Pode puxar. Aí. Tá funcionando? Faz o teste aí pra Vê se tá. Alô, alô. Aê, tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando, tá funcionando. funcionando. Na verdade, não uma pergunta, assim, uma observação, e aí seria interessante a senhora falar um pouco em cima dessa observação, que a senhora até entrou aí um pouco com a Bruna, de que após, mesmo no período de recuperação, a senhora não se permitiu de ficar isolada e inerte dentro de casa, Não. né? A senhora estava lutando contra o corpo Isso, para lutando poder contra- continuar com a sua Como eu vida. sempre fui, né? Como sempre Exatamente. Então, acho que isso é interessante a gente até passar para as pessoas que estão nos Isso. vendo e ouvindo, que Não às ficar vezes só ali, né, se entregam para a se própria entregar à dor, própria se entregam dor. para o próprio momento. É verdade. E foi fácil? Não foi. Não, Mas é possível. mas é possível. Nosso Deus é o Deus do impossível, né? É o Deus do impossível. Mais alguém? E faz diferença, né? Faz a Isso, diferença, gente né? Faz a não diferença se entregar, mesmo. né? Não se entregar. Porque às vezes a gente... né, são não. muitas dificuldades e a gente sabe que não são todos os dias que a gente está É difícil, dias né, após muito dia. animado ou realmente encorajado, né? Mas é verdade. importante também, às vezes, a gente se verdade. esforçar um pouco para A gente tem que se esforçar um pouquinho também, né? Não é que, hoje eu estou muito legal, vou ficar aqui assim. Não, tem que reagir, né? Sim. Porque quando meu marido me levou em cadeira de roda para tomar sol, foi 2 dias apenas. Não passou disso. Eu falei para ele, guarda a cadeira de roda num cantinho aí para entregar de volta para o pastor. Pastor Rui, que muitos conhecem aqui, né? E eu falei, não quero mais para cadeira de roda, não quero. Mas por que se precisa? Eu falei, não precisa.
eu estou precisando agora que você me pôr a cadeira de roda para tomar o sol, porque eu não estou andando. Mas eu vou ficar boa, eu não vou precisar da cadeira de roda. Eu apenas saí na cadeira de roda. E foi indo, que eu ficava lá, orando dentro de casa e me esforçando a ver se eu conseguia mexer, quando meu braço soltou. Aí comecei já a sentir a perna também. Então, já vi que eu fiquei de pé. Foi dias assim, um processo bem rápido, até que eu mesmo me admiro. Porque foi rápido mesmo, foi rápido. Aí minha irmã, que já faleceu, a Verinha, ela me dava banho, minha filha casada, as duas também, lá em casa, dava banho também. Aí meu marido colocava a cadeira embaixo do chuveiro e eles me davam banho. Aí depois desse dia comecei a pôr a mão na parede, que eu percebi que eu não caía, eu falei, de hoje em diante eu vou tomar banho sozinha. Aí falava meu marido, deixa a porta só aberta para ver se caso eu não caia, alguma coisa assim, né? O banheiro meu é meio piso liso, então é meio perigoso. Mas não precisou, não caí daquele dia, que eu tomei o meu primeiro banho, glorifiquei tanto a Deus, tanto olhar para o chuveiro como eu glorificava a Deus, sabe? De ver a minha evolução, né? Que Deus agindo na minha vida. Sim. Foi muito gratificante. Não tem preço. Às vezes é importante também a gente Não passar tem por esse preço. tipo de situação para a gente valorizar coisas tão simples, Tão né? Como simples. poder tomar banho sozinho, Nossa, poder caminhar sozinho. Nossa, Às é muito vezes, bom, muito não bom. que as nossas lutas não sejam grandes e que a gente também não tenha sonhos, né? Mas é também importante verdade. a gente olhar aquilo que o Senhor já nos deu, né? Já, verdade. A capacidade que a gente tem, né? De se mover, de dormir bem, de respirar, de andar sozinho. Acordar de e já tomar banho. agradecer ao Senhor, né? Mais um dia de vida, né? Mais um dia. Sim. Faz toda a diferença, Faz toda a né? diferença. Toda E a é diferença. importante mesmo essa coisa do reagir. A própria ciência explica, né? Porque... De que as pessoas que estão doentes, principalmente pessoas que estão passando por tratamento do câncer. Do câncer. Quanto nossa, mais terrível. você se entrega, né, psicologicamente falando, verdade. menos o corpo luta para combater a própria doença. Então, o quanto mais também você reagir, né, e se esforçar para continuar as atividades do dia a dia, que isso, o fato de você estar desanimado não significa que você não tem fé, né? Fé é você acreditar que aquilo que o Senhor é poderoso para fazer, Verdade, Ele vai é. fazer na sua vida. Mas também tem dias que você vai estar um pouco mais desanimado e aproveitar esses dias e se esforçar para fazer pelo menos um pouquinho, né? Não se entregar. Não, se entregar. Nunca se entregue. Se entregue para Jesus, né? Sim. E Ele vai agir na sua vida, né? Exatamente. É só Jesus, né? Boa. Tem Agir mais na alguma nossa vida. pergunta? Boa noite a todos. Boa A paz. Duas observações, né? Igual o pastor falou. Aquela parte que a senhora falou de... Lembra que a senhora falou, não quero mais tomar sol. E aquela parte também que os médicos, uns assim, concordavam. Assim, eles ficavam em dúvida e uns faziam assim, quando a senhora cantava aquela música, né? É nos momentos difíceis. Ah, sim. Esse aí, como o próprio médico, eu cantei para o próprio médico. A senhora cantava uma música nesse período, é isso? Aí, evangelizando uma médica, né? Até essa médica foi do meu marido. Não me pede para cantar, que vocês já viram que é um pouquinho difícil. Aí eu falando do evangelho, falando de Jesus, porque quando eu falo, que eu não falei ainda, é para ter falado, estava esquecendo. Quando eu falo do evangelho para alguma pessoa que não conhece Jesus, eu sempre jogo o meu testemunho, né? O que Deus fez na minha vida. Então eu falo de Jesus através do meu testemunho. E nessa médica eu falei para ela também, doutora Débora. Eu falei, doutora Débora, assim, Deus fez a minha vida, tal, assim, né? Resumindo um pouquinho. Mas, eu falo assim, eu gosto de cantar um louvor que ele fala assim: é nos momentos difíceis que Deus aparece. Quando o homem diz não tem jeito, é a vez do Senhor. Amém. E todo mal cai por terra. Abre as portas dos céus, vale a pena sofrer esperando tão somente em Deus. Quem espera em Deus nunca é decepcionado, né? Nunca, jamais. Nunca é decepcionado, amém. E aí, quando eu olhei para o rostinho da médica, que é uma médica novinha, ela até noiva, acho que já casou. A lágrima dela estava escorrendo do olho dela. Eu falei, esse é o Jesus que eu sirvo. Amém. Muito linda, nossa, até Glória a hoje Deus. eu lembro dela. Mas assim, sempre que eu falo de Jesus para as pessoas, eu falo do meu testemunho primeiro, né? Para o Jesus que eu creio, quero que você creia também, né? Amém. A mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele é poderoso para fez fazer a minha na e faz sua. a sua. E faz em todos aqueles que crê, né? Todos que crê, Ele vai fazer o mesmo. Basta você confiar no Senhor. Amém. Tem mais alguma pergunta?
Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, o primeiro diagnóstico que ela teve, quando ela sentia dor de cabeça, o médico no Grajaú deu como labirintite. Ah, foi. Aí foi medicada, não passava dor de cabeça, onde foi com o Marinho, levou para Pedreira e ela acabou sendo internada. É Olha verdade, só. eu achava até que era labirintite, não Que é. perigo, hein? É verdade. Amém. Obrigada aí por fazer essa... Ele acompanhou Quem minha estiver em trajetória casa muito. também, né, assistindo, é bom. Ele me acompanhou né, muito procurar nessa trajetória aí. também Nossa, ajuda médica. muito, Amém. Amém. A última pergunta para finalizar? Quer Bom, dizer, não sei, né? Que agora o Deco chegou, pode ser que tenha mais umas 10. É meu primogênito agora. Boa noite a todos. Mãe, queria que a senhora explicasse um pouquinho a questão do remédio de pressão alta. Ah, pressão alta? Porque a senhora, depois que a senhora teve esse problema, a senhora continuou também tomando remédio de pressão alta, né? Eu tomei por algum tempo. Aí depois, sempre orando também pela pressão alta. Aí eu comecei a tomar o remédio de pressão alta, que o médico me passou, né? Aí com o tempo, o médico, durante 8, acho que para 10 anos, eu tomei remédio de pressão. Aí depois o médico falou assim, nesse tempo eu não estava com pressão alta, mas depois começou a subir a pressão minha. Quando eu trabalhei fora, eu ficava muito nervosa, aí começou a subir a minha pressão, e eu comecei a tomar remédio. Aí eu falo, Senhor, o Senhor me curou de coisas tão grandes, por que eu tenho que tomar remédio de pressão, não me cura da pressão também, né? Tomar remédio de pressão. Aí, conforme eu sempre orando e tomando remédio. E como eu faço muita ginástica, aeróbica, tudo assim, eu faço aqui, né, que tem na igreja, tudo eu faço. Essa energia toda de família, né? De família. Eu amo fazer. Agora estou na hidroginástica com meu marido também, né? Eu arrasto um pouquinho, que ele é preguiçoso. Eu não arrasto ele para fazer ginástica. Aí eu pegava... um dia eu estava assim tão mal, que fui pagar umas coisas lá no shopping com ele, meu marido, e voltando de lá, eu estava muito assim, meio tonta, né? Aí eu peguei, passei na farmácia, me mediu a pressão minha, estava baixa, 9/6. Para quem tem a pressão 12, 13 o máximo, né? Por 7, por 4, assim, é a minha pressão. Mas só uma dúvida, a pressão alta veio a partir do princípio de AVC, vou chamar assim? Não. Ou a senhora já tinha antes pressão Não, eu tinha alta? antes porque, como eu tá. trabalhava fora, né? Aí eu ficava pressão muito nervoso e... Aí Mais 4 crianças, realmente isso, não é fácil. não é fácil. E 4 ainda, né? 4 em casa ainda. Então já tinha esse negócio. Acho que sim. Os 4 meus não me dá trabalho, igual ele me dá trabalho agora, depois aposentado. Dá mais trabalho. Então, daí a minha pressão começou a cair minha pressão. Daí o médico, depois de tomando remédio quase 10 anos para pressão, o médico suspendeu. Falou, dona Gleice, toma metade. Eu tomava metade. Começou a baixar a pressão de novo. Aí o médico, de novo, toma um quartinho só para ver. A pressão caindo de novo. Aí chegou uma hora que o médico pegou e suspendeu. Falou assim, não precisa tomar remédio de pressão mais. Amém. Agora está com, quer ver, mais ou menos, deixa eu ver, quase um ano, né? Um ano atrás, comecei a tomar remédio de pressão. Pelo menos um dia sim, um dia não. Porque eu caí 2 vezes. Uma eu quebrei o dedo, outra eu quebrei o óculos, outro meu marido bateu o carro. Então eu já caí, também quebrei o óculos e fraturei aqui a órbita direita. Ai, que negócio. Aí não tem pressão que não suba, né? Não tem. Não tem. Foi parar em 21 minha pressão, 21. Falei, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus, só com pressão alta de novo. Então eu fiquei tomando, como o médico passou, falou, dona Gleice, enquanto não melhorar a sua pressão, vai tomando. Mas já está minha pressão abaixando de novo. Esses dias eu estava lá igual uma Maria Mola em casa lá. Aí assim ele me chamou fazer caminhada. Foi domingo, agora acho sábado. Sábado e domingo, né, sério? Chamou fazer caminhada. Aí falei, sabe que eu não tenho preguiça de fazer caminhada? Eu amo fazer caminhada e fazer exercício, e subir escada, descer escada, eu amo. Aí ela falou, tô tão mole. Daí ela pegou e falou assim, tá bom, mãe, deixa que eu vou sozinha. Eu cheguei em casa e deitei um pouquinho. Medi minha pressão, estava 9/4, baixíssima. Aí eu falei, por isso que eu estava... E não tinha tomado remédio. Estava sem tomar remédio da pressão. Falei, quer dizer, já está no ponto que eu não estou tomando remédio de pressão mais. Tem que tomar, quando eu tomo um dia sim, um dia não. Amém, Quer dizer, que bênção. Então Deus veio minha e fé de curou novo. tudo. Minha fé de novo, né? Amém, glória Mas a Deus. então é verdade. Hoje mesmo eu não tomei, a pressão está normal. Hoje eu não tomei. Amém, que Para continue honra e assim, que o glória do Senhor Senhor. mantenha assim, não manter volte. assim, não volte. Mas eu fui culpado porque eu caí várias vezes também, né? Caí várias vezes.
Não, mas não vai cair mais. Agora Não, chega dessa tem que chegar e cair, porque eu sou magra, mas eu caio à toa às vezes. Né? Tropeço, eu sou muito estabanada para andar rápido. Quando meu marido dá um passo, eu dou 10 quase, né? Então, aí eu sou muito apavorado de fazer as coisas. Então já fica a dica aí pra vocês. Vamos andar devagarinho para não ficar caindo, Andar quebrando devagarinho. óculos. Eu acho que é o meu terceiro óculos esse aqui já. Ai, gente, não dá. Pelo amor de Deus, vamos economizar. E eu tenho que economizar, porque o meu óculos é caro, não é barato. Por causa da lente dele, o grau dele. Bom, Tá glória a Deus. Tem Glória mais a alguma Deus. pergunta? Acabamos as perguntas. Dona Glaci, quero aproveitar que a senhora veio aqui também e trazer uma lembrancinha que a gente sempre dá para todos os nossos convidados. Ah, que legal. Que é a bolacha. Dessa vez eu bolacha. acertei. Obrigada. Vai é a bolacha ficar do mais Juneu. docinho. Juneu é um parceiro nosso que faz um trabalho lindo. Obrigada. Missionário ali na comunidade do Obrigada. aeroporto. Inclusive os muito bom. recursos destinados, muito né, bom. para esse produto que eles vendem. Se você tiver interesse em apoiar essa causa, também depois segue eles nas redes sociais. E Mochileiros de Cristo. E ajuda também essa causa que tem uma bom causa motivo. muito E você boa, que né? congrega aqui, que é membro, a gente tem também na nossa cantina, é só passar lá, procurar a Isa e fazer a sua aquisição. Tem os 2 sabores, né? Chocolate e goiaba. É uma delícia, é ótimo para pressão, viu? Pressão Pode é comer, bom. que é uma beleza. Tá bom. Amém. Obrigada. Dona Glaci, muito obrigada. Muito obrigada também. Que Deus continue abençoando Amém. a vida da senhora. Em nome de Aumente Jesus. essa fé. Amém. Amém. Que nós possamos também confiar, né, no nosso Deus que é poderoso. Isso, quanto mais confiar, mais nós temos a ganhar, né? Amém. Não Como temos que é nada o a final perder. da música? Quem confia em Deus não se decepciona. Não, jamais. Jamais. Então, jamais. amém. É isso. Muito É obrigada isso. Muito pela obrigada sua participação, também. pelo seu testemunho. Obrigada. Que a senhora continue firme nessa fé. Firme nessa fé, sem vacilar, né? Se nós vacilar, Não pode vacilar. não temos lucro nenhum, né? Não podemos vacilar, jamais. Amém. Jamais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Tá certo. Amém. Agora a gente